Recuperação dos hábitats da mata ciliar e aquática da Bacia do Rio Doce. Esse foi um projeto financiado numa chamada pública das instituições CAPES, FAPEMIG, FAPES, CNPq e ANA, de apoio a redes de pesquisa para a recuperação da Bacia do Rio Doce. Eu sou coordenador, meu nome é Carlos Sperber, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, e fazem parte da equipe de pesquisadores, além de mim, que trabalho com ecologia, o professor Dr. Jorge Dergan, que trabalha com evolução e biologia de peixes, o professor Paulo Pompeu, que trabalha com ecologia de peixes da Universidade Federal de Lavras, professor Sérvio Ribeiro, que trabalha com a conexão entre ambiente e saúde humana, e Renata Campos, que trabalha no curso de pós-graduação de Gestão Integrada de Territórios na Univale. E também temos a colaboração do professor Gustavo Iório, da Geografia da Universidade Federal de Viçosa. O projeto foi agraciado com R$475 mil, desses 427 mil, quase totalidade, foi para bolsas. Bolsas para quê? Para estudantes de graduação, para estudantes de mestrado, para estudantes de doutorado e para um bolsista de pós-doutorado. Ou seja, é um salário, é um pagamento que eles recebem mensalmente para trabalhar, para executar o projeto. Além disso, nós tivemos 30 mil de custeio, que nós usamos, por exemplo, entre outras coisas, para ir para o campo, para pagar o deslocamento de palestrantes para uma série de eventos que nós organizamos. Eu já vou falar para vocês sobre esses eventos. E 18 mil de capital, que nós usamos para comprar, por exemplo, GPS, que é para localizar onde nós estamos no globo terrestre, lupa para analisar insetos, e uma sonda multiparâmetro, que é um equipamento que a gente coloca na água para medir várias características químicas e físicas da água. São exemplos de coisas que a gente gastou. Esse projeto de pesquisa reuniu 3 instituições de pesquisa, originalmente a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade do Vale do Rio Doce. Posteriormente, nós contamos também com a colaboração da Universidade Federal de Lavras. E com isso nós formamos uma rede de cooperação para estudar os impactos e propor medidas de restauração ecológica para o maior desastre socioambiental do Brasil. O rompimento da barragem da Samarco BHP Billiton Vale, que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. O desastre resultou em uma avalanche de 35 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro, que destruiu o vilarejo de Bento Rodrigues, atingiu o rio Gualacho do Norte, percorreu sua calha até o seu encontro com o Rio do Carmo, em seguida atingiu o Rio Doce, onde seguiu mais de 600 quilômetros da calha do Rio Doce até chegar ao mar em Regência, no estado do Espírito Santo. De imediato, o rejeito obstruiu as brânquias dos peixes, que é por onde os peixes respiram. Portanto, matou, se não todos, a grande maioria dos peixes, de toda a calha afetada pela qual passou esse rejeito. Além disso, na porção inicial do Rio Doce e das calhas dos rios afetados, houve um extravasamento desse rejeito para as margens. Nesse projeto, nós focamos em 2 ecossistemas, o rio e as suas margens. No rio, nós estudamos os peixes. Nas margens, nós estudamos as formigas. A nossa ideia era averiguar se houve recolonização das regiões afetadas pelo rejeito por peixes e até que ponto os ecossistemas das margens dos rios foram afetados. Para isso, nós usamos as formigas. Uma preocupação central da nossa proposta foi, aliado à pesquisa, estabelecer uma comunicação permanente com a comunidade, especialmente com os atingidos. E para isso, o papel da Univale, especialmente do Programa de Gestão Integrada de Territórios, teve um papel fundamental. Então, o primeiro evento que nós organizamos foi organizado dentro do 2º Seminário Integrado da Bacia do Rio Doce, promovido pela Univale,
que reúne cientistas de várias áreas e, inclusive, reúne representantes de movimentos de atingidos pelas barragens, pelo rompimento da barragem, movimento de trabalhadores sem terra, uma série de organizações sociais. E foi justamente numa dessas reuniões, na verdade na primeira delas, que um dos representantes dos atingidos falou na reunião: olha, a gente não sabe nem se a gente pode comer o peixe que a gente pescava durante toda a vida. E aí, o meu orientando, Frederico Ferreira, que está fazendo doutorado em peixes, falou: mas, Carlos, a gente pode fazer isso. E foi lá procurar o cara. Então, nós passamos a incorporar um novo objetivo ao nosso projeto, que foi avaliar a concentração de metais pesados e arsênio no corpo, no tecido dos peixes. Para isso, nós precisávamos de verba, correr atrás de financiamento suplementar, porque o projeto não previa isso, mas conseguimos incluir esse objetivo e analisar os peixes. O primeiro produto disso foi um artigo que nós publicamos num periódico internacional, e os nossos resultados mostraram que os peixes que estavam em rios, que tinham sofrido essa passagem do rejeito e que ainda tinham rejeito no seu fundo, esses peixes tinham concentrações de 2 elementos tóxicos maiores no seu tecido do que peixes que tinham sido coletados em outros locais. Quais eram esses elementos? Mercúrio e arsênio, que são elementos altamente tóxicos, portanto, de alta preocupação. Atualmente, nós estamos analisando uma amostragem muito maior de peixes que aborda toda a bacia do Rio Doce, e nós vimos que, de fato, existe uma maior concentração de arsênio nos peixes dos locais que receberam essa enxurrada de rejeito, mas não de mercúrio. A questão do mercúrio parece estar restrita ao rio Gualacho do Norte. Está muito relacionado o mercúrio à extração de ouro. Na verdade, toda a história de degradação da bacia do Rio Doce, ela é um acúmulo de degradações, em que esse desastre, que foi o rompimento da barragem, foi apenas mais um desastre sobre uma série de degradações ambientais, que incluem, entre outras coisas, jogar no rio dejetos de esgoto, veneno, agrotóxicos, coisas que vão degradando o rio. E quanto às formigas? Bom, também avaliamos as formigas e vimos que especialmente a composição de espécies, quais são as espécies de formigas, mudou nos locais que receberam rejeito. Ao longo do projeto, nós organizamos 6 eventos, 4 deles abertos ao público externo. Nesses eventos, nós reunimos cientistas, atingidos, representantes, estudiosos de várias áreas, para discutir o que estava sendo feito, para divulgar o que estava sendo feito e para ouvir os atingidos. O resultado de um desses encontros foi um livro que sintetiza as principais pesquisas que estão sendo feitas na bacia do Rio Doce. O livro está gratuito, disponível em PDF, que é um formato de arquivo que você pode ler na internet. Basta você entrar no site da editora da Universidade Federal de Lavras, a editora da UFLA, e buscar o livro chamado Dia D do Rio Doce. Um olhar científico sobre o maior desastre socioambiental do Brasil. Os editores são a Natália Vicente, que foi bolsista de pós-doutorado desse projeto, eu, coordenador do projeto, e o professor Marco Carbone Carneiro, da Universidade Federal de Lavras, que participou desse encontro e nos ajudou nessa edição. Além disso, nós investimos muito em publicações em redes sociais, então eu convido vocês a visitar nossas páginas no Instagram, chamado @RedeTerraAgua, no Facebook, também chamado @RedeTerraAgua, e no YouTube, Terra Água Rede de Pesquisa. Muito obrigado por sua atenção. E espero que você tenha se interessado, visto o valor, a importância do financiamento de pesquisa científica para a gente compreender os impactos ambientais, aproximar a pesquisa da população e das suas necessidades e aproximar o pesquisador da população, a população da pesquisa. Muito obrigado.